Eu estava com o meu coração aqui bem. Eu não vou falar angustiado, não, tá? Mas um pouco ansioso, porque eu voltei a usar um sistema e eu queria colocar as fotinhos das feridas emocionais, bonitinhas assim. E aí eu falei, meu Deus, quando você fica um tempo sem fazer algo, daqui a pouco a mente já vai dando uma bugada, como é que eu faço isso e conecta, e a internet não estava indo. Eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Então vamos começar esse dia agradecendo. Como é que tá o teu dia? Hoje é um dia muito especial. Hoje o Andrade tem treinamento daqui a pouco, então eu vou ter que ser muito pontual até as 6h40 no máximo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você respira fundo. Para quem está aqui pela primeira vez, por que a gente respira fundo? A gente precisa resetar o nosso cérebro antes de alguma atividade importante. E a nossa oração ela é muito importante. Por que ela é tão importante a gente precisa respirar fundo? Porque a mente fica tagarelando e ela fica trazendo um monte de informação. Então, às vezes, você está fazendo uma oração e o teu corpo, a tua boca está verbalizando algo, mas a tua mente parece que está em outro lugar, tá? Então, para que isso não aconteça, a gente respira fundo, segura o ar, conta 7 segundos e solta de novo, bem devagar, tá bom? Vamos lá? Para quem já tá há mais tempo aqui, já sabe como funciona. Para quem é a primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá? Inspira, vai. Isso, segura. E solta. Perfeito, vai. Inspira. Segura. E solta. Mais uma vez, vamos lá? Inspira. Segura. E solta. E o corpo fica leve e toda a ansiedade vai embora, porque nós estamos aqui reunidos para entregar o nosso dia, as nossas primícias ao Senhor, porque Ele é bom, Ele sempre nos ouve. Deus, obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Somos gratas pela oportunidade de estar aqui hoje, Senhor. Deus, que cada pessoa que estiver me ouvindo, me assistindo nesse momento, possa ser tocado pelo Teu amado Espírito Santo. Senhor, blinda a nossa mente, mas acessa as nossas emoções, os nossos 5 sentidos, porque o tema de hoje foi Tu que nos destes. Feridas emocionais. Todas nós, de algum modo, já fomos acessados por uma ferida emocional. E se porventura alguma ferida emocional ainda está ali, sutil, causando dor e trazendo sofrimento, traz à luz o entendimento. Blinda a nossa casa, blinda, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, o nosso corpo físico de todo ataque espiritual. E que nós possamos compreender o chamado para o dia de hoje. Amém, amém e amém. Amém, gente. Amém. Então, amém para você que acabou de chegar. Bom dia, Andréia. Eu te mandei um monte de linkzinhos ontem. Tava eu lá vendo algo, eu falei, esse aqui é para Andréia, especial. Gente, a passagem de hoje, eu pedi um versículo ao Senhor e Ele trouxe algo muito pontual, mas eu tenho certeza que eu e você já lemos várias vezes para as outras pessoas, mas nunca da forma que a gente vai ler agora, porque saltou diante dos meus olhos e o Espírito Santo disse assim, antes do outro, esse versículo é para você. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, mas não tivesse o amor racional, intencional, uma devoção de verdade, um amor espiritual, inspirada pelo amor de Deus, por nós mesmos e também em nós. Gente, isso aqui me despertou os olhos. Seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Quando eu li esse versículo agora de manhã, eu falei, Deus, eu sempre li se eu não tiver amor pelo próximo, se eu não tiver amor pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, né? Para você que tá aí, homem, para você que tá aí, mulher. Deixa eu desligar isso aqui. O amor, ele é a base de tudo e a gente sempre fala, né? Sem amor nada acontece, sem amor... Pois é, mas e o verdadeiro amor por você primeiro? Aí a minha cabeça explodiu, assim. Falei, gente, não é que isso faz todo sentido. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse um amor de verdade, um amor pelo meu corpo, que é templo do Espírito Santo, não faz sentido.
o amor pelas minhas atitudes, o amor pelas minhas escolhas, o amor pelos meus comportamentos, o amor por aquilo que eu verbalizo. Porque eu e você verbalizamos todos os dias e tudo está voltando para nós. Então, com que amor nós temos verbalizado qualquer coisa? Com que amor nós temos feito o nosso trabalho? Onde a gente trabalha? Em casa. Com que amor nós temos escutado as pessoas, acolhido as pessoas? E aí a tua cabeça agora vai para além, junto com a minha. Com que amor nós temos entendido o nosso chamado, o nosso propósito? Com que amor? Que amor é esse? Será que é um amor de verdade? Porque quando a gente fala de feridas emocionais, a humilhação, a traição, a rejeição, o abandono. Nossa, gente, tem 5 que eu separei aqui, eu já vou começar pra gente aproveitar bem o tempo, tá? Deixa eu mostrar antes um pouquinho pra você algo que eu já mostrei pras meninas. Olha esse aqui, ó. Escala das emoções. Então, abaixo de 200 Hz ali, que tá a coragem, tá em 200, né? 175 tá o orgulho, 150 a raiva, 125 desejos, 100 o medo, 75 a tristeza, 50 a apatia, 30 a culpa e 20 a vergonha. A minha pergunta para você é, tu entende essa escala aqui? Tu sabe quanto mais lá embaixo, pior é o sentimento e pior é o que tá voltando pra gente? Sabia disso? Escreve pra mim. Tem meninas aqui que já viram essa escala, mas não basta ver, a gente tem que praticar, tá bom? Eu vou começar com a primeira ferida emocional, tá? Que é a rejeição. Quando a gente fala de rejeição, as pessoas imaginam a rejeição pelos pais, na escola, pelos amiguinhos, lá na infância. Mas a primeira rejeição é no ventre. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes a tua mãe queria muito um filho homem e veio uma filha mulher. Ou vice-versa. Queria muito uma filha mulher e aí veio lá um filho homem. Mas ela já tinha 3 meninos, mais um menino. Ou ela já tinha 3 meninas e mais uma menina. Você entende comigo que a rejeição... Deixa eu ver os comentários de vocês. Você entende comigo que a rejeição é algo para antes de você estar neste plano físico aqui, antes de você ter nascido lá na barriga? Entende que isso pode ter acontecido? Sibeli, mas como eu acesso? Consagra, jejua e ora a Deus, que Ele vai te revelar. Não dá pra gente sair criando rejeição onde não tem. Aí eu acho que eu fui rejeitada porque a minha mãe não me queria. Vai orar. Deus vai te mostrar em sonho, Deus vai trazer revelação. Mas se tem uma rejeição no ventre, entende? E às vezes a tua mãe nem sabe que te rejeitou. Mas a situação financeira era tão difícil que ela pensou, meu Deus, essa criança vindo nessa hora é uma rejeição. Porque você não foi desejada, desejado, amado. Então esse amor aqui, que é a base de tudo, a gente não consegue ter, tá? Porque é incongruente. Então você quer ter esse amor verdadeiro, mas desde o teu DNA lá da barriga da tua mãe, você tem uma raiz de rejeição, tá? Deixa eu voltar para mim aqui. E aí quando a gente fala de rejeição, olha lá, você acredita que não é suficiente em nada do que tu faz, tu sempre tem que fazer tudo. Na verdade, você sempre foi suficiente, você só nunca se via desse modo, né? Então, qual que é o antídoto? Qual que é a frase? A frase é, eu sou amada porque eu existo. Anota aí, tá? Mas vamos para a terapia dos esquemas e para a psicologia a fundo agora, tá bom? Anota aí. Dentro da psicologia, o esquema que está ligado à rejeição, à raiz, é a desvalorização. É você não se sentir valorizada, tá? Sibeli, fala um pouquinho mais sobre esquema, que eu nunca ouvi essa palavra. Um esquema, ele é um mecanismo de proteção que caminha contigo, ele se desenvolve na infância e na adolescência. Então, ele caminha contigo para te proteger até tu chegar na fase adulta. Quando chegou na fase adulta, tu não precisa mais dele, porque tu já é adulto saudável. Mas aquele esquema que se armou é como se fosse um escudo de proteção para te fazer sobreviver às fases difíceis da infância e da adolescência, ele se arma na fase adulta. E esse esquema fala mais ou menos assim contigo no teu inconsciente, tá? Ei, eu te trouxe até aqui.
agora tu quer me abandonar? Se eu te fiz sobreviver, não faz sentido tu querer me abandonar agora, tá? Então, se tem aí um sentimento de rejeição, tem automaticamente um esquema que a gente chama, que lá na infância adaptativo foi bom e importante. Fez com que você reagisse, tá? Só para sobreviver, mas na fase adulta é muito ruim, ok? Então, o que a pessoa busca? Isolamento social, porque ela busca se proteger de tudo e de todos, tá? Então, presta atenção, pessoas que são mais retraídas, pessoas que são mais intimistas. Nossa, como ela é tímida, né? Não, às vezes ela só tá querendo se proteger mesmo, tá? E a indignidade. Não me sinto digno de estar. A mente vai criar crenças. Olha uma das crenças, e aí eu fico fascinada por entender a mente humana. Olha a mente. Eu não sou bom o bastante para isso. Se eu não sou bom, eu tenho que compensar. Sabe aquelas pessoas que fazem tudo em excesso, tudo para todo mundo, querem o tempo inteiro tá agradando, tá bajulando, tá fazendo mais e mais e mais? Temos aí sim um sentimento de rejeição e um esqueminha de desvalorização, tá? Nada é suficiente e o corpo vai responder com medo, com retração, dependendo da situação, se isola além e aí gera estado emocional que a gente fala de tristeza profunda. Alguns dizem, eu estou em depressão, tá bom? A alma sente que não há um lugar para ela. A alma, que é o centro das nossas emoções, é onde carrega as nossas emoções, aqui não tem espaço para mim. Eu tô sempre, sabe aquela pessoa assim, tudo que eu faço nada é suficiente? Faz sentido aí? Acessou algum lugar? Vou ler os comentários aqui. Bom dia. Tem um contato chamado Davi, que eu não sei se é uma esposa que tá aqui ou é um esposo, mas sejam bem-vindos, tá? Fez sentido a rejeição? Tu já se sentiu assim? Diante de uma situação, tu já teve esse sentimento de que nada do que eu faço é bom? Eu tô sempre tentando fazer mais, mas nada do que eu faço é bom? Vamos pro plano espiritual dessa ferida emocional. Anota. Rejeição é a mentira que o inimigo te prega para tentar te afastar da tua verdadeira identidade. Quando eu fui estudar isso, eu falei, uau, nós somos filhos, entende? Muito sentido? Então vamos lá, nós somos filhos amados de Deus, do nosso Criador. Só que romper essa identidade, romper essa assinatura de Deus na nossa vida, o que vocês têm que entender, gente? Nós somos hoje pessoas, seres, vivendo nesse plano humano, mas nós somos seres espirituais, nós carregamos dentro de nós um espírito. Depois que a gente parte dessa para um outro plano, não morre aqui, não acaba aqui. Vai para o cemitério ou para o crematório o corpo físico, que é uma matéria. E é por isso que é tão importante o amor aqui, esse amor aqui, que é um amor que está em Deus ancorado. Então as minhas e as tuas atitudes têm que ser contrária à rejeição, tá? Fez sentido aí? Tudo o que a gente vive, vou colocar a última vez a rejeição aqui, ó. Quando você acredita que não é suficiente para nada, sai desse lugar, mulher, sai desse lugar. A cura vai começar. Quando você entende que foi escolhida antes de nascer, Deus te escolheu antes de nascer. Para que rejeição? Cancela. Eu não sei você, mas quem caminha comigo um tempo sabe que tem uma técnica que você vai lá pro chuveiro, toma teu banho e chora, mas chora. E nas minhas mentalizações eu me vejo, e aí eu pego uma espada, eu mesmo, e vou cortando corrente grande assim. E eu falo, esse medo aqui tá cancelado, tá cancelado, tá cancelado. Eu repito 3 vezes para chegar no terceiro céu. E eu repito, e eu vejo, eu fecho os meus olhos, eu vejo aquelas correntes grandes assim, aquelas argolonas, eu vejo se rompendo, porque a tua mente cria tudo. Então eu já limpei várias emoções. E de vez em quando tem uma danadinha querendo voltar. O que você tem que fazer? Cancelar. Tá bom? Então, eu sou amada porque eu existo e o meu Criador me escolheu antes de tudo. Só que, gente, não é falar hoje e esquecer depois. É todo dia.
É tu ir para o teu espelho e tu olhar a essência do Criador em ti, porque nós somos imagem e semelhança. De tudo que Deus criou, o homem ele fez imagem e semelhança. O homem e mulher. Os demais ele foi criando animais, plantas. Tu entende? O mar. O demais ele criou. E como que ele cria? Verbalizando. Então, como é que tu cria as coisas na tua vida? Verbalizando. Eu sou uma filha amada. Por isso, a rejeição aqui é eliminada. Declara. Declara. O não, a palavra não, o termo não, não tem peso. Olha, note isso aí. Não tem peso. Então, eu não quero mais me sentir rejeitada. Vai continuar se sentindo. Eu não quero que isso aconteça. Isso vai acontecer. Eu não quero sofrer. Vai sofrer. Eu não quero passar de novo, eu não quero mais chegar um fim de ano e a minha vida tá esse inferno. Vai estar o inferno. Tira ou não pra ver o que fica. Fica só o quero, gente. O quero. Tu entendeu? O não é um peso neutro. Não. Fala pra criança, não faz. Ela vai fazer. Ela já entendeu. Tá ok? Já teve coisas que tu falou não quero e daqui a pouco tava acontecendo exatamente aquilo que tu pediu? Entendeu o que eu quis dizer? Pegou aí? Vamos pro próximo? Vamos lá? Fechou então? Veja, gente, a chave para ressignificar é aceitar. Anota isso, por favor. Como que eu ressignifico a rejeição? É aceitar a tua identidade e a tua filiação no Criador. Nada mais. Nada mais é tão importante quanto isso. Isso é o verdadeiro amor. Isso é se amar. De nada adianta tu fazer tudo se tu não tiver amor por ti primeiro. Por ti. E o versículo a gente sempre fala, né? Se eu não tiver amor no trabalho, se eu não tiver amor pelas pessoas, se eu não tiver amor pela pessoa que tá lá em vulnerabilidade, a pessoa que tá morando debaixo da ponte, se eu não tiver amor. E contigo, criatura divina? Qual é o amor que tu tem contigo? Qual é o amor que tu tem contigo diante das palavras que tu tá verbalizando? Sibeli, tu não verbaliza nada? Verbalizo, gente. Mas na hora a regra que é tira do espiritual. Arranca do espiritual. Arranca agora para não frutificar, para não ter possibilidade de aquilo dar fruto, tá bom? Vamos para o abandono? Deixa eu pegar a figurinha aqui do abandono. Abandono. Ó lá. Quando você teme ficar só, mas você não sabe, né? Tu já é inteira. Então, a fala que você tem que verbalizar é: eu nunca estou só. A presença habita em mim. Gente, a presença é tudo que basta. Basta a presença. Basta tu sentir que dentro de ti tem algo que é o reino dos céus. A Bíblia nos traz isso. Então, se o reino dos céus está dentro, vai vir coisa para desestabilizar? Vai. Ontem mesmo eu tava assim, nossa, eu pedi algo para uma transportadora. Não, tá tudo certo. Falei, se não der, eu vou buscar lá em Blumenau. Não, tá tudo certo. E começou a dar um certo horário e o moço não me respondia e não me dava retorno. E eu mandei mensagem para a loja. E quando eu percebi que aquilo estava me desestabilizando, eu parei dentro do carro e eu fiquei respirando. Técnica. Porque na hora eu senti o cortisol correr corpo abaixo. E se me desestabiliza, me adoece. Toda vez que é liberado uma descarga emocional negativa, está caminhando para te adoecer. Tá? Vamos para o abandono então? O esquema que desenvolve ali é uma dependência emocional. Quando a gente fala de dependência emocional, as pessoas elas estão pedindo o tempo inteiro para as outras pessoas, para que elas façam algo para te machucar. Porque eu tenho necessidade de estar grudado na outra pessoa. Porque eu tenho medo de perder. Medo da perda. E vai perder. Porque a Bíblia fala que tudo que Jó temia sobreveio. E tu acha que vai acontecer o que contigo? Tu acha que vai acontecer o que contigo? Fala pra mim. Fala pra mim. Então, quando a gente entende e abandono, né, gente? Vou dar um exemplo, tá? Muito comum. Na tua infância, os teus pais precisaram deixar você em algum lugar. Na casa do tio, na casa da avó, e falaram assim, depois a gente vem te buscar. E não foram.
Como que tu acha que a criança se sente? Então hoje o meu inegociável é, se eu falo que eu vou buscar o Geizinho, não importa, pode ser 3 horas da manhã, eu vou buscar. Ontem nós ministramos no culto de casais, 11h30 da noite, eu vou buscar o Geizinho. Ele pode estar dormindo, mas ele vai acordar em casa, porque eu prometi que eu ia buscar ele. Tá, Sibeli, mas se alguma coisa acontecer, salvo exceção, se eu tiver que ir no hospital, que eu não estiver bem, que eu não tiver como ir, alguém vai buscar ele. Entendeu? Mas tudo que está ancorado na tua infância, que alguém te prometeu e não cumpriu, vai gerar esse sentimento. Fui abandonado, tá? Prometi algo, fui esquecido. Sabe que era muito comum assim, as crianças ganharem presente no Dia das Crianças. Não sei se tem alguém aqui com essa situação específica. As crianças ganharam presente e você não. E aí? Você foi abandonado, literalmente. Você foi abandonada, literalmente. Ninguém lembrou de mim. Então entende que essa ferida emocional, ela vai te corroendo. E aí daqui a pouco tu faz aniversário, agora na fase adulta, e as pessoas não lembram do teu aniversário. Mas é aquela necessidade lá de trás aparecendo de novo. Porque se te faltou lá, vai te faltar aqui. Entendeu? Se na tua criança, lá na tua infância, tem essa rejeição, tem esse abandono, tu entendeu? Tem essa ferida emocional aberta, vai ter agora. Consegue entender? Então o pensamento central é, eu não vou conseguir nada sozinho. Eu preciso de alguém comigo. Tá? Por quê? Senão eu vou estar abandonada. Fez sentido? Fala pra mim se tu já se sentiu assim. Quem daqui já se sentiu assim? Ferida emocional, gente, persegue a gente a vida inteira. Até que tu ressignifique. Até que tu diga, chega, eu cancelo isso na minha vida. Isso foi uma experiência lá da infância. Eu cuido de mim hoje, tá? Então o corpo vai entrar sempre no modo de alerta. Sempre esperando o ataque de alguém. Sempre esperando que alguém venha te confrontar. E te afrontar também. Tá bom? E a alma se torna ansiosa demais. Por quê? Porque essa alma tá buscando só preencher um vazio. Já tomou tua água hoje? Vamos para o plano espiritual? Essa ferida vai distorcer a imagem de Deus. Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Será? Será que ele faz isso? Deus silenciou, não fala mais nada, eu tô passando pelo vale. Será? Entende? Se tem uma ferida emocional aí, vai ter uma distorção junto, tá bom? Então, eu não sinto presença de Deus mais na minha vida. Nossa, era tão bom, quando eu me converti assim, que Deus falava comigo o tempo inteiro, agora Deus nem fala mais. Será? Ou será que tem essa ferida emocional aberta e essa necessidade ali? A Dalva colocou assim, ó, muitas vezes me senti assim, mas hoje eu já saí desse lugar, graças a Deus. Ah, é só linda. Graças a Deus, né, Dalva? É muito lindo ver o depoimento de vocês, o recadinho de vocês. Como que a gente ressignifica? A cura vem quando a pessoa se ancora numa verdade, ela vai criar uma nova crença. A presença de Deus habita em mim e isso me basta. Entende? Então aquela sensação do abandono, que dói, claro que dói. A sensação de tristeza que fere a tua alma, que fere o teu coração, lembra do amor? Se eu não tiver amor, mas se eu não tiver amor, eu não consigo reconhecer que Deus, Ele é o meu Criador. Não significa nada. Tu entende? Fez sentido então? Chave para ressignificar. Construir uma segurança interna, uma crença nova. Constrói. O amor está dentro de mim e não fora. É por isso que eu não preciso. Nunca mais. Eu posso abandonar a partir de hoje todo sentimento de abandono. Fechou? Vamos para o próximo? Deixa eu colocar a próxima figurinha. Então, a gente está no abandono, a gente vai para a humilhação agora. Cadê a humilhação? Tá aqui. Essa aqui, gente, é tenebrosa, tá?
Quando você teme de fracassar. Era mais, né? Mas não precisa provar nada, tá? Sou amada como sou. Essa minha assistente tá criando as coisas e tá colocando errinho de português, mas vamos lá, é pra me tratar. Para me tratar. Vamos lá? Humilhação. Gente, qual que é o esquema? Vergonha. Deixa eu colocar a escala aqui só pra tu ver onde é que tu tá. Olha a vergonha aqui, ó. Vergonha. É a última. Então, se tu tá nesse esquema de humilhação, tu vai ter vergonha. Tu vai pedir vergonha o tempo inteiro. Então, é como se fosse uma rádio, já falei isso aqui, a rádio da vergonha. Tudo que tem de vergonha vai estar te ouvindo, porque estão na mesma frequência. Você só escuta uma rádio que você gosta. Então, se você tá mandando vergonha na tua rádio, tá voltando mais vergonha de tudo que é lado. Abençoadinha, abençoadinho de Jesus. Entenda de uma vez por todas, tá? Quando a gente fala de humilhação, gente, a gente tá falando do esquema dessa autoimagem distorcida. Tu se olha no espelho, mas tu não consegue ver que Deus, Ele é o teu Criador. Porque essa distorção, igual tu colocar um óculos com lente grossa, que tu não consegue enxergar, é isso, tá? É isso. Então a gente vai pedir o tempo inteiro para ser humilhado pelas pessoas, envergonhado pelas pessoas. Todas as situações da tua vida, no teu casamento, se tu é casado, na tua família, com os teus amigos, no teu trabalho, se tu tem essa ferida aberta aí, e ela vem lá de trás, como todas as outras, tá? Interno diz, eu sou errada sempre. Sabe aquelas crianças que os pais falavam, não faz nada certo, isso tá errado? Sabe? Aquele peso que a gente ouvia. É isso. Então, a criança desenvolve com esse entendimento de que nada do que ela faz é correto. E que tem que sempre alguém estar chamando a atenção dela. Tem que chamar a atenção. Preciso ser humilhada. Eu preciso sentir essa dor de novo. Porque quem ama, humilha. Então, se foi o teu pai, a tua mãe, teu professor, essa figura de amor sobre você, se te cobrou, em todas as outras feridas emocionais igual, tá? A gente está sempre buscando. Fez sentido essa da humilhação? Hoje está vindo a clareza sobre essa ferida emocional que ainda faltava. É isso, gente, é isso. A Jace já está caminhando, a Jace e a Dalva já estão caminhando há mais tempo, a Fran, né? Estão lá dentro da comunidade. Então, elas já tiveram acesso a várias técnicas, várias. Mas, eu não sei se a Cris está aqui também, que está na comunidade, mas o que eu quero te dizer? Bruno Ricardo é Jéssica, né? Bom dia, Jéssica. Prazer te ver aqui. O que eu quero dizer? Por mais que você tenha acesso a técnicas e a ferramentas, tem entendimentos que é com o tempo que vai vindo. A gente não vai curar tudo de uma vez só. Entende o que eu quero dizer? Uma ferida emocional aberta, tu não consegue ver igual tu vê no teu corpo. Nossa, uma alergiazinha. Não. A ferida emocional, ela é não visível e ela tá no teu inconsciente. Tu não acessa de imediato, a menos que tu vá para pensar. Aí vem um exemplo. Aí tu vem para uma live. Daqui a pouco tu vai assistir uma pregação de alguém. Daqui a pouco tu vai estar na igreja. Daqui a pouco tu vai ver um post em algum lugar. E aquilo vai te levando para um lugar de consciência. Tá bem? Então, humilhação no plano espiritual, né? Essa ferida, ela nasce quando o inimigo diz assim, tu tem que ser perfeito. Tu tem que ser perfeito. Mas perfeito é só Deus. Mas ele não é mentiroso? Ele não é o pai da mentira? Por que tu acha que o inimigo ataca nas nossas emoções? Porque é onde dói. É onde dói. Aliás, ele conhece cada dedinho de ferida da gente. Tá bom? Fez sentido? Tá conseguindo entender? Tá ficando claro? Gente, se a gente entender isso aqui é base para tanta coisa. Tu vai se curar e tu vai ajudar tanta gente a sair do buraco. Tá bom? Então, a cura é compreender a graça infinita de Deus. A graça infinita de Deus. É isso. Entende o que eu quero dizer? A misericórdia dele sobre a tua vida, sobre a minha vida. Tá bom? Então, reconhecer o valor desse aprendizado aqui que você tá tendo e não o valor de ficar se culpando, se chicoteando. Tá vendo? Tu faz sempre errado mesmo. Tá vendo? Mais uma vez, tu tá aqui quebrando a cara porque tu foi na onda da fulana, do ciclano.
aquela autopunição. Tá vendo? Mais uma vez, tu errou aqui de novo, ficar se autoacusando. Aí você se automutilando, tá? Tá vendo? E aí o pensamento fica o dia inteiro, né? O dia inteiro. Mas se eu tivesse feito daquela forma? Ai, mas eu deveria. Arranca do teu vocabulário a palavra deveria. Arranca, 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 tá? Então, libertar-se da vergonha. A vergonha e a culpa. Deixa eu mudar aqui, ó, pra tu ver a escala de novo. Tá aqui a escala. Olha, a vergonha 20 Hz, a culpa 30. São as duas piores emoções, tá? As duas piores. As que vibram de uma forma muito negativa. Mas é onde o inimigo zela o tempo inteiro pra tu tá ali acreditando que tu tem que ser humilhado, que tu tem que ser humilhado, tá? Fez sentido aí? Então a chave é reconhecer o valor desse aprendizado que tu tá tendo agora. Desse entendimento, valoriza o que Deus trouxer na tua mente. Valoriza e ressignifica. Valoriza sem se culpar. Tá ok? Vamos pro próximo? O próximo, gente, eu vou falar pra vocês que até hoje dói em alguns aspectos, tá? Isso, dói. Quando a confiança é quebrada. Como que a gente cura? Perdoo e confio com consciência. A traição, olha pra tia Cibele aqui. A traição, gente, não é só marido e mulher. A sociedade, de um modo geral, põe um peso na traição. Mas essa ferida emocional do inimigo vem lá de trás. Vem lá de trás. Tá? Se tu cresceu vendo o relacionamento das pessoas se traindo, aquilo se tornou comum pra ti. E aí, trair a confiança das pessoas, de qualquer modo, é traição. Entende? Alguém confiou algo em você. Alguém disse, olha, tudo bem, posso deixar esse copo contigo? Mas, por favor, não lava a esponja do lado verde, porque tem um douradinho aqui, ó, que se tu lavar com o lado verde da esponja, então lava com o lado amarelo. Aí eu peguei, não prestei atenção no que a pessoa me falou, eu só peguei a informação, engoli a informação. Eu não assimilei ela. Daqui a pouco eu vou lá, tomei água, usei o copo e vou lá, pego a esponja de qualquer jeito. E a pessoa ainda me acrescentou, esse copo eu ganhei da minha mãe de presente. Nossa, eu amo muito esse copo. E eu fui lá e lavei de qualquer jeito. Então eu estou traindo a confiança das pessoas. Nossa, Cibele, capaz. O que eu preciso que tu entenda? Se você confiou algo na mão de alguém, ou alguém confiou algo em você, porque sabia que você ia fazer algo, ia proteger algo da forma que foi pedido. Tu entende isso? O quão, sabe, intrigante é? Fazendo sentido. É bom, né? A gente sempre aprende. Então vamos lá. Não é sobre um copo, mas é sobre a confiança que alguém depositou em mim e em você para guardar esse copo. Quebrei a confiança. O sentimento que fica é de ser traído. Agora vamos para uma questão muito importante. Se você é casado, se você é casada, tá me assistindo, vamos lá. A traição conjugal, começa na mente e a gente precisa limpar a nossa mente. Ah, então tu diz que se eu pensar, eu digo que sim. A Bíblia diz que se o teu olho, né, te fizer pecar, arranca ele fora. Não é pra tu ir lá arrancar com a mão. É pra tu entender na tua mente que não faz sentido tu ficar... Tu entende? Entendeu o que eu quis dizer? Que já houve ali um ato de pecado, de tu errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Escreve aí, pecado. A origem da palavra pecado é errar o alvo. Eu tenho esse envelope aqui e eu vou jogar pra frente, mas eu quero jogar lá. E ele caiu aqui, eu pequei. Pecar é errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. Então, toda vez que eu peco, eu tô errando o meu alvo. Eu tô me afastando daquilo que eu digo que eu quero. Ok? Então, a traição, gente, em vários aspectos, ela é exatamente isso. É tu falar e tu não percebe. É tu falar pra ti mesmo que tu vai fazer algo
E daqui a pouco tu tá fazendo o contrário. É tu falar que tu vai ser uma mulher determinada a partir de hoje e daqui a pouco a gente tá ali num prato de comida comendo igual uma condenada, como se o mundo fosse acabar. Entende que a traição é uma ferida emocional que não é só em relação ao outro, é principalmente em relação a você? É você falar, eu quero fazer uma viagem, então eu vou me programar para essa viagem. A viagem nunca chega. Porque de verdade, tu tá tão acostumada com essa ferida do cão de traição que tu se trai o tempo inteiro. E ainda coloca a culpa nos outros. Entende? Ai, porque onde eu trabalho é assim. Não. Porque tu aceitou trabalhar naquele lugar. Eu lembro que durante anos eu trabalhei numa empresa e a condição assim era bem desafiadora. E quando eu saí, várias pessoas, ai, coloca no Ministério de Trabalho. Não. Eu aceitei a condição. Eu aceitei a condição de estar naquela empresa. Entendeu? Eu aceitei porque eu quis. Consegue entender? Então, se alguém se traiu naquele momento, fui eu. Se alguém se sentiu explorada, fui eu comigo mesmo. Fez sentido? Conseguiu entender sobre a traição? No plano espiritual, traição é a dor da quebra de um pacto. Pacto o quê? Uma aliança. Esses dias na live de manhã eu falei, acho que foi sábado passado. Foi? Não, foi domingo. Domingo. No sábado não teve, que a gente estava no retiro de casais. Ó, eu falei, pega uma aliança, um anel e faz uma aliança, tu com Deus. Sabe? Uma aliança com Cristo, faz uma aliança. Que cada vez, coloca um anelzinho no dedo, cada vez que tu olha, cada vez que eu olho para esse anel eu me sinto amada. Porque eu sei que o amado Espírito Santo está aqui, está cuidando de mim. Ok? Beleza? Vamos ali então continuar, tá? Então, quando a gente quebra eu vou falar dessa aliança, né? Esse acordo, o sentimento é a traição. E aí na tua vida tu vai se trair, porque traição é comum, é bom. Foi isso que tu aprendeu lá na infância. Mas tu só coloca peso para as pessoas te traindo. Nossa, traiu a minha confiança. Antes de apontar, volta aqui para ti. Quantas vezes tu se traiu? Não tô para te acusar. Tô falando para mim. Antes de falar para ti. Sibeli, quantas vezes tu te traiu? Quantas vezes tu se comprometeu a fazer algo e não fez? Quantas promessas que tu fez, Sibeli, tu não cumpriu? E aí do teu lado eu faço a pergunta também. Ei, você? Quantas vezes você prometeu que faria algo e não fez? Quantas vezes você prometeu que começaria o ano e seria diferente e nada mudou? Traição. Então eu tenho certeza que se você viveu algum desse exemplo que eu te dei, tem uma ferida emocional aí para ser curada. Vamos ressignificar então? Vamos lá? No plano espiritual? Perdoar a si mesmo para se libertar. Aí a gente fala do perdão pro outro, né? Já pensou em olhar para ti? Eu me perdoo. Senhor, eu me perdoo. Eu falo. Sibeli, eu te perdoo por todas as vezes que tu fez isso, isso e isso. Eu falo comigo mesmo. E aí nesse momento eu tô lá fazendo, né, o meu processo de autocura. Sibeli, me perdoa por todas as escolhas que tu fez errada, que tu errou o alvo, que tu pecou. Me perdoa. Naquele momento era tudo que eu tinha de melhor e eu só queria viver a minha vida. Me perdoa porque as consequências vieram. Me perdoa porque a colheita veio. Me perdoa porque agora eu tenho um filho que vai fazer 9 anos amanhã, que eu vou contar para ele quando ele tiver o entendimento, as coisas que eu fiz, para que ele faça diferente. Você entende? Entende comigo? Me perdoa, Sibeli, me perdoa. Me perdoa. Fale com você. Ame-se primeiro. Vá para um espelho, pega um espelhinho e diga: a partir de hoje eu decido parar e curar essa ferida emocional. Qual delas? Responde para mim aqui. Qual dessas que a gente passou até agora? Então vamos lá. A traição, a humilhação, o abandono e a rejeição. Falta só uma. Falta só a última agora. Qual dessas tu identificou em ti? Fala para mim. Fala. Abre teu coração. Talvez as meninas da comunidade já associaram um pouco antes, porque estão lá toda semana fazendo autoterapia, né? Até eu deixo o convite aqui para você, se quiser fazer autoterapia, temos um grupo de autoterapia. Me chama no privado que eu te passo as informações como é. E o preço, gente, é uma pizza.
Então, sem desculpa. Uma pizza por mês, tu entra pro grupo de autoterapia. Porque é técnica da psicologia, tu vivendo ali, é na prática. Tá? Bora? Comenta pra mim aqui. Quem tá aqui, comenta. Qual dessas feridas emocionais que te dói a alma? Só que tu não percebe. Ai, eu tô triste. Por quê, criatura? Não sei. Mas tem uma ferida emocional gritando, pedindo ajuda. Sabe? Vamos ressignificar? Perdoa você mesmo para poder liberar. Liberar o que, Cibele? O fluxo divino para tu acessar as promessas de Deus na tua vida. Criatura divina, amada do Senhor. Eu amo e honro a tua vida. Mas entenda uma coisa. Você só vai acessar as promessas quando essas feridinhas estiverem cicatrizadas. Porque o Espírito Santo flui onde está curado. Onde não tem pus. Ok? Ok? Comenta pra mim qual dessas tu associou. Se tu tá deitada na cama, levanta a criatura, porque o conhecimento, ele vai fluir se teu corpo entender que tu já saiu da cama. E às vezes a gente tá no sofá assim de lado, né? Quantas vezes a gente já assistiu um conteúdo que era importante para eu assimilar e já para eu praticar, mas o meu corpo queria voltar pra cama, tá? Vamos lá então pro último. Ressignifico me perdoando, tá? Confia em ti e no teu Criador. Confia. A Ed falou, rejeição e abandono estão muito próximos. Estão sim, tá? Lembra que a rejeição foi o primeiro que a gente trouxe, tá? E veja, a rejeição, eu vou até pegar ele de novo aqui, ó. É a desvalorização. Não se sentir valorizado. Esse é o esquema que governa. Tá? E quando você pensa em desvalorização, vou dar um exemplo, tá? Na fase adulta, ter dificuldade, por exemplo, de valorizar o teu trabalho profissional, colocar preço. Aí vem a pessoa e quer pagar algo e tu, imagina, não precisa. Como não, gente? É o teu trabalho. Tu quer abençoar demais, porque tu não sente nem merecedor de acessar. Você quer ver uma coisa? Obrigada por comentar aqui. André, eu coloquei, já identifiquei de todos. Jesus, eu acho que o principal de tudo é o perdão a mim mesma. Perfeito, perfeito. O perdão a si mesmo é acessar a portinha para localizar onde dói. Você quer ver uma coisa? Ontem de manhã eu orei e eu declarei, Deus, o dinheiro, a abundância e a prosperidade vem a mim de todas as formas. Eu sou muito abundante. Amém, amém, amém. Eu me vi assim, ó, sendo amada e mimada por Deus. Eu desci, o Andrade veio me trazer uma informação. Falei, nossa, mas já assim? Que bênção! Eu acabei de declarar. Passou 4 horas, mais ou menos. Uma moça me manda mensagem. Oi, linda, tudo bem? Então, eu queria fazer primícia da nossa empresa. E eu tava orando e Deus trouxe a casa de vocês. Eu falei, eu não acredito. Daí ela falou, me passa o teu Pix que eu quero fazer uma... Eu falei, eu não acredito, Deus. Mas um tempo atrás eu não me sentia merecedora de receber uma bênção por conta da rejeição, Ed. Qualquer outro que tá aqui. A rejeição é a desvalorização que te persegue. Então tu vai viver uma vida de pindaíba. Essa é a realidade. Financeiramente, sim. Eu nem queria entrar nesse rolê, porque a parte financeira também afeta, mas por conta do horário. Uau, já tá quase, né? A gente ainda tem o último. E o abandono tá ligado só à questão, só não, né? Mas principalmente a questão da dependência emocional do outro, tá? O rejeitado não é nem tão dependente emocional. Ele nem se sente no direito de estar ali com o outro. Fez a diferença? Então, o dependente emocional, né, que é do abandono, ele tem medo de perder o outro. O primeiro rejeitado, ele já sabe que ele já perdeu porque ele não tem nem vez. Exatamente, cada vez que eu acesso esses lugares, eu preciso aprender a me perdoar e me amar de verdade. Isso mesmo, Jace. Fez sentido, Ed, a diferença ali, então? Conseguiu compreender? Do primeiro para o segundo? E aí, aí eu mandei um áudio pra moça. Eu falei, eu falei isso de manhã, eu declarei isso de manhã. Eu me sinto muito amada pelo Criador. E sim,
a prosperidade e a abundância vem até mim de forma sobrenatural. Então ontem eu estava radiante, mas daqui a pouco veio a situação da transportadora para me desequilibrar. Aí quando eu senti, eu falei, opa, passou uns 3, 5 minutos no máximo assim, que eu não consegui contato com a pessoa. Eu falei, Andrade, me dá teu telefone que eu vou ligar para esse rapaz. Eu já vou resolver já, porque daí o Andrade, o povo atende. Daí o cara respondeu, aí o Espírito Santo falou, é só para te desestabilizar. Eu falei, já entendi, seu inimigo sujo? Vamos para a última? A última, pode ser? Injustiça. Gente, deixa eu colocar aqui a figurinha da injustiça. Porque eu fiz uma para cada, mas a minha assistente, vamos ver se tá tudo certo. Aqui. Quando os seus sentimentos são ignorados, a frase que a gente tem que acessar é: eu libero o controle e reencontro a graça. Eu preciso abrir mão, porque eu quero controlar tudo. Uma justiceira nata, parece a She-Ra, a Mulher Maravilha, a Xena, a Princesa Guerreira, acho que tu é dessa época, sabe? Que sai, entendeu o que eu quis dizer? Vamos lá. O esquema, qual que é o esquema? É uma crítica interna. Uma autocrítica no talo, assim, o tempo inteiro. Nossa, mas aquilo lá tá errado. Aí a gente vê BO em tudo, a gente vê problema em tudo, a gente quer mudar tudo. Eu sei porque esse é um dos esquemas que me persegue. Então essa rigidez e essa raiva reprimida que fica te consumindo. Tudo que é lugar que tu vai, tu tem um palpite para dar sobre algo ou alguém. Nossa, mas tá errado, isso aqui se fizesse desse jeito aqui, ó, era melhor para todo mundo. Então a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, porque a ferida emocional é a injustiça. Significa que o mundo é um lugar mau, as pessoas são más. Consegue entender? Quem tá à minha volta é tudo mal, eu sou uma pessoa boa. Mas não, né, gente? Não dá, né? Fez sentido a injustiça? A Dalva colocou, eu encontrei dificuldade de amar todas as pessoas e sempre esquecia de mim, não tinham tempo para me amar. Muito comum, tá? Muito comum. Hoje eu sou amada, isso aí. Filha amada do Criador, filho amado, ressignifica, gente. Os mimados só reclamam. Reclamam da vida, reclamam de tudo. Então, quando a gente fala de injustiça, a mente vai dizer assim, ó, a vida é injusta. Nossa, você tá vendo? Fulano prospera porque rouba. A outra lá tá lá por conta do tigrinho. A gente começa colocar a justificativa, mas ei, anota Deuteronômio 8:18 para te acessar. Só anota, eu não vou nem ler aqui, só para tu. E se tu tá aqui, depois tu deixa um comentário lá no grupo Ressignificadas. Deuteronômio 8:18. Entende? Para ti que se sente injustiçado, eu já vivi muito nesse lugar. Então a vida é injusta. A vida tá sempre querendo te dar uma rasteira. Mas aí tu tem que ser forte, vai ser na força do teu braço, porque se tu não fizer, ninguém faz. Então a gente fica presa nesse primeiro céu, tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu. No primeiro céu é só a gente dando a cara a tapa. No segundo céu, presta atenção, governado pelas emoções, tu sendo atacada pelo inimigo o tempo inteiro nas tuas emoções. Segundo céu. O terceiro céu, mulher, presta atenção aqui comigo, o homem também estiver me assistindo. O terceiro céu é onde tu senta do lado de Cristo, de Jesus ali. Deus está contigo nesse ambiente. E o que está abaixo, o inimigo está no teu pé, ele não tem mais poder. Ele não tem mais poder para te atacar, ele não tem, porque tu sabe quem tu é. Só que essas feridas aqui tem que estar cicatrizadas. E não é amanhã que vai cicatrizar, não é. Porque nesse rolê todo tem caminho de volta que eu e você precisamos fazer, tem altares ao Senhor que a gente tem que erguer, e não é tão simples a gente chegar e dizer assim, beleza, entendi tudo, amanhã eu já não tô sentindo nada. Não é. Uma feridinha leva meses para tratar, mas se ficar um toco de pus por dentro, um fiapinho de alguma coisa, vai infeccionar tudo. Entende o que eu quero dizer? Conseguiu entender? O corpo vai endurecer, os ombros vai doer, vai ficar tudo tenso. O corpo, até o cabelo que não tem um terminal nervoso vai doer, tá? Começa a doer a tua cabeça, o teu couro cabeludo, enxaqueca, tá? De tanta tensão de que o mundo é um lugar ruim. Tá, Sibeli, então como que eu faço? Se tu tá vendo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, isso são consequências das escolhas das pessoas. Gente, o mundo é bom. Não, mas o mundo jaz do maligno. Quem foi que criou o mundo, criatura? Ah, tá. As escolhas das pessoas fazem que o mundo... Isso, mas o mundo é bom. Tudo que tu planta, nasce. Não é assim?
Tu vai à praia, tu relaxa. Dependendo do período, tu mais se estressa, mas aí tu escolhe. Tu vai numa cachoeira, tu desfruta. Um exemplo de injustiça na infância? Vamos lá, vamos pegar. Tu imagina, por exemplo, você quer ver quando as mães tinham um hábito. Esse aqui é meu brinquedo, tá? Esse aqui é o meu brinquedo. Aí tem uma criança do lado e a criança começa a chorar, querer o meu brinquedo, mas é o meu brinquedo. Aí a mãe vem e diz, dá um pouquinho pro Joãozinho, porque olha, o Joãozinho tá chorando, o Joãozinho tá isso, o Joãozinho tá... Arranca da minha mão e dá pro Joãozinho. Injustiça. Ali, muito comum, tá? Esse é só um exemplo. Já aconteceu isso na tua infância? Tem vários exemplos, mas esse é um. Ou seja, tu tirar de um e dar pro outro. Então, que seja, olha, já que a criança tá chorando ali, vamos guardar esse aqui para tu brincar depois, porque essa criança vai querer o teu brinquedo, conversa com ela. Mas, ou seja, tu perdeu o teu pro outro. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Quantas vezes? E não só essa, tem várias injustiças. Várias. Inclusive, quem tem irmãos, né? Quem tem irmãos menores ou maiores, enfim. E aí tu via, por exemplo, um ser tratado de uma forma e outro ser tratado de outro. O mundo é mau, as pessoas são más. E as crianças percebem essa sutileza, tá? E veja, algumas famílias, por exemplo, a diferença de idade é muito grande. Então tinham os irmãos mais velhos que tinham que cuidar de todos os outros abaixo. E às vezes o sentimento que fica, porque veja, é o sentimento que gerou, tá? Tem criança que aconteceu esse rolê de a mãe tirar o brinquedo e ela não deu nem bola. Mas é o sentimento que fica na pessoa. Conseguiu entender, Edi? Ou seja, eu tenho que ser punido para o outro ser acolhido. Pais que batiam nos irmãos, né? Mais velhos por conta dos mais novos. Quantos irmãos mais velhos apanharam? Além de eles terem que cuidar, além de eles terem que fazer todo o rolê ali da casa, trabalhar e tal. Entendeu? Sim, né? Qualquer coisa tu me chama aqui de volta, tá? Então vamos lá, esse esquema a mente vai dizer assim, ó, eu preciso ser forte, eu tenho que ser forte a qualquer custo. Então diante de toda a situação, os pais que brigavam demais, tá? As crianças tiveram que desenvolver um mecanismo de proteção, de armadura, casa onde as crianças cresceram com muitos gritos, muitos berros, muitos xingamentos, tá? O mundo é ruim. Se o mundo é ruim, essa criança tem que crescer com um senso de justiça. Geralmente se tornam advogados depois na fase adulta, tá? Então, todo profissional da área do direito tem um pezinho aqui dentro, tá? Por quê? Porque já traz isso no teu sangue, de desejo de, sabe? De justiça. O justiceiro, a justiceira. Você quer ver uma coisa que pega muito? Dentro das famílias, principalmente, quando vem datas comemorativas e tal, enfim, e um fala assim, podia ser lá em tal lugar. Não, tem que ser em tal lugar. A pessoa que tem essa ferida emocional aberta, ela já fica determinando onde tem que ser, porque ela sabe qual que é o melhor lugar. Ela sabe o que é bom para os outros, ela sabe. Então, tu vai ver esse perfil comportamental aparecer, mas é uma ferida emocional que tá ali por trás. Se no fundo tu for perguntar pra pessoa, tá, mas por que tem que ser do teu jeito? Entendeu? Conhecem alguém assim? Conhece? É isso, tá? Então, na fase adulta, o corpo vai estar extremamente dolorido, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que ser a guerreira. Você já ouviu essa frase? Nossa, como é guerreira essa mulher, como é batalhadora. Não, gente, é só uma ferida emocional que tá ali. Então, ela tem que dar conta de tudo e do mundo. Entende? A injustiça. Então, essa crítica interna, tá? Vamos lá, a alma, ela sente que precisa se defender o tempo inteiro para ser amada, para ser vista, para ser acolhida. A alma, que é o campo, o centro das emoções, ela tá ali só precisando de um olhar. Me vejam aqui, pelo amor de Deus.
E como aconteceu comigo, e infelizmente já fiz com as minhas filhas, para dar o brinquedo delas e para as outras crianças entre elas. Exato. Exato. De a gente tirar de um e dar pro outro, tá? Isso é o mais comum, gente. Até hoje a gente vê esse comportamento dos pais. O que acontece aqui dentro da nossa casa? Vai vir visita aqui? Vai. Geizinho, tem criança, a idade é tal, separa 2 caixas de brinquedo. Brinquedo que se quebrar não tem problema, brinquedo que se quiser levar embora pode doar, separa 2 caixas, beleza? Agora, os brinquedos que tu gosta, guarda longe da vista de qualquer criança. E eu explico pra ele, por quê, filho? Porque isso pode acontecer. Então, a gente traz entendimento, tá? E já aconteceu o dia a criança ir lá no quartinho dele, achar um brinquedo e querer muito, ele me olhar e ele decidir, pode levar. Ou ele fazer assim, eu já entendi. Então eu peço para a criança, eu não deixo meu filho chorando. Dá para tia? Vamos pegar outra coisa? Eu distraio, eu faço de tudo para arrancar da criança. Agora, quando ele não dá bola, tá tranquilo. E às vezes eu já converso antes, olha, essa criança, né? Ela é pequena, ela tem menos idade, então ela pode querer ter brinquedo, entendeu? Ressignificando já isso para elas não sofrerem, é isso. Aí você volta lá na tua criança, como é que eu faço para limpar a Cibele? Tenho todas. Vai pro teu chuveiro, começa a falar contigo mesmo e diga, olha, eu me amo. Que bom que eu acessei esse lugar de entendimento. Que bom que eu tive conhecimento. Senhor, obrigado. Porque o meu cérebro se abriu, se permitiu. Não é sobre a Cibele. Eu sou só um meio que a informação está chegando. É sobre você que decidiu acordar cedo e tá aqui. Decidiu vencer a cama, decidiu, sabe? Parar de ouvir os outros. Decidiu acordar cedo e levantar a casa inteira e salvar a casa inteira. Então se valoriza nesse momento. Beleza, eu também gosto de ti, mulher. Eu também amo a tua presença aqui. Só que nesse momento é você. Tu entendeu? Não é qualquer outra ferramenta. Eu honro até a pessoa que criou a internet, que nos dá essa possibilidade, que fez a câmera, o microfone. Amo e honro. E oro. Sibeli, mas a pessoa já morreu. A consciência da pessoa tá viva, porque o espírito não morre. Você entendeu? Eu amo e honro. Mas primeiro a mim. Primeiro a mim. Primeiro você. Vai pro teu chuveiro e começa. Deus, hoje eu aprendi sobre 5 feridas emocionais. Qual delas está aberta em mim? Qual delas tem um pus por baixo da casquinha? Que se tu tirar a casca vem tudo pra rua. Cuida com a ferida com casquinha, mulher. Que se tocar ali, dói. Cuida. Cuida com a ferida no teu casamento que tu acha que tá curado e não tá. Cuida com a ferida no relacionamento com os teus pais que tu acha que tá tudo resolvido e não tá. Cuida com a ferida com os teus filhos que tu acha que tá tudo 100%. Mas aí tu só tá sendo forte. Porque tem que estar tudo em paz. Não tem que estar em paz. Antes tem que estar curado. A paz vem depois da cura. Amém? Fez sentido? A chave então pra gente virar a questão da injustiça. Eu entrego o controle. Controle do que, Cibele? De tudo que acontece na minha vida. E eu vou reencontrar essa graça divina que é só em Deus que a gente encontra. Tá bom? Esse mundo mal, esse mundo injusto que rouba de mim. E aí se tu for ver, tu não percebe, é sutil. Mas você que assiste muito noticiário de coisa ruim, cuidado, tem uma ferida aí dentro. Porque o nosso comportamento de adulto revela o nosso passado. Entende? Você que gosta de filme de romance, sempre tem uma treta de traição. E tu passa horas assistindo essas porcaria, tudo isso tá criando mais do mesmo na tua vida. Sabia disso? Ah, é. Porque o teu cérebro não sabe que aquela é a vida da pessoa. Quando tu se emociona e o tempo inteiro a gente tá sentindo emoção, é no teu corpo, não é do ator. O ator vai viver a vida dele depois. Inclusive, alguns atores adoeceram porque viveram tanto personagem que não conseguiram separar emocionalmente. Bingo, aí tu passa o fim de semana assistindo, maratonando. Ah, lê um livro, vai ler a Bíblia, vai fazer outra coisa. Vai colocar o pé na grama para viver a tua infância e curar o que dói. Tudo que tu assiste, que tu acessa, não tem a ver contigo agora. Tem a ver com o teu passado. Só vai ter a ver contigo agora, fase adulta, se tu ressignificar, se tu colocar uma coisa nova ali em cima. Senão o que está governando é o teu inconsciente. Entendeu?
O teu inconsciente, aprendizado de pai, mãe, vô, vó, tio, cuidadora, qualquer coisa do tipo, tá? Quantos abusos de todos os tipos, abuso de autoridade, abuso, tem vários. Mas a gente trata só um como importante. Fez sentido? Conseguiu entender? Alguma pergunta, gente? Deem alguma pergunta para mim, por favor. Tragam perguntas. Não? Deixa eu falar para você. Ei, mulher, o amor, esse verdadeiro, puro, genuíno, Deus tem por nós, Deus tem por você. Mas se você não tiver por você, a tua vida vai passar diante dos teus olhos e tu vai ser mais uma lápide, como milhares que tem no cemitério, que não viveram o propósito, porque não acessaram a promessa. Promessa tu não pede para Deus, tu acessa. Lembra dessa live? Promessa tu não pede, promessa tu acessa. Então se tu acessa por meio de quê? Da fé. Mas como é que tu vai ter fé se esse monte de ferida tá aberto? Não vai. Não vai. Aí a gente vive uma vida de faz de conta. Porque se para as pessoas tá tudo bem, para mim também tem que estar bem. Não é o contrário. O que as pessoas pensam pouco me importa. Eu tô agora para lançar uma série de vídeos e primeira crença que veio, meu Deus, o que os meus professores vão pensar? Cibele, na hora veio outra crença que eu instalei. Tudo que eu faço dá certo. E tudo que eu faço é o melhor para as pessoas. Então eu vou fazer. Eu instalei uma nova crença. Para quando vir a ruim, a boa aparecer. A Lari falou. Verdade. O que a gente aumenta, aumenta. E os vídeos, filmes, é sutil. E nem percebemos. Tenho um conhecido que foi traído e hoje só quer assistir filme de vingança. Perfeito. O que a gente alimenta, né? Tudo. Você quer ver uma coisa que fala de muita injustiça? Chaves. Quem aqui assistia Chaves? Fala pra mim. Ferida emocional, gente. Como é que ninguém levou o Chaves pra morar? Fala pra mim. Meu Deus, o senhor Barriga, um cara com tanto aluguel, por que deixava o pobrezinho morar num barril? Quem aqui assistiu Chaves? Fala pra mim. Ed, fala pra mim, tu riu por conta do Chaves? Assistia muito? Então, tem aí uma feridinha. Porque se o teu olho viu, o teu corpo sente, tá instalado esse negócio, essa programação. Ai, mas o Chaves era tão bom, então tu vai viver uma miséria na tua vida. Porque o Chaves era bom e vivia num barril. E o seu Madruga era ruim, mas tinha dinheiro, andava de terno. Então, inconscientemente, todas as pessoas de terno, quando tu vê, se tu assistiu Chaves e se envolvia ali, assistiu Chaves? Assisti, beleza, então vai limpar o Chaves. Porque tá no teu inconsciente, fez parte da tua infância. De 0 a 7 anos, gente, o corpo é só esponja, a mente então nem se fala. Tá catando tudo. Você quer ver uma fase que eu peguei? Usurpadora. Aquele trem do inimigo que a pessoa falava e a boca batia diferente, mas a gente ficava vidrado naquilo. Nem televisão em casa tinha. Mas eu ia na vizinha para assistir a usurpadora. Olha o termo usurpadora. O que isso representa na nossa vida? Entendeu o que eu quis dizer? Sibeli, tu disse que tudo a gente tem que ressignificar. Tudo o que fizer sentido para você. Olha os teus resultados hoje. Quando eu falo de resultados, gente, são os frutos que você está produzindo, tá? Quais são os frutos que tu tá vivendo? Tu tá feliz com o que tu tá vivendo? Eu vou dizer pra você que eu tô feliz, agradecida, mas eu quero ir pro próximo nível. E pra ir pro próximo nível, eu tenho que dar uma cavada e ver o que ainda tá lá que eu não acessei. Entendeu? Qual que é o sentido? Fez sentido aí? Quer acessar o próximo nível? Quero. Cava pra ver o que tem lá embaixo. À medida que tu sobe, à medida que tu cava. Cava o que, Sibeli? Cava a tua infância, a tua adolescência para ver o que tu tem que tirar do mundo espiritual que tem de legalidade aberto. Entendeu? O que é legalidade, Sibeli? Legalidade é um decretozinho que o mundo espiritual negativo tem na mão de algo que tu viveu, sentiu lá atrás, criou uma feridinha emocional aqui. Olha, a Sibeli ainda tem um senso de injustiça aqui, ó. Não tá curado.
vão perturbar ela agora. Como que eu faço para arrancar isso do espiritual? Você pega uma por uma, papel e caneta, e vai anotando. A minha injustiça tá aqui, ó. Essa semana eu associei uma sobre traição e uma ferida emocional. E eu achei que já tinha curado, ó, pelo menos uns bons alguns anos atrás. E não, gente. O troço tá ali ainda fedendo. Você entende? Pega a sensibilidade, pega. E se tu for ver, ai, mas traição de quê? De uma coisa tão besta. Um toco de chocolate. Um toco de chocolate. Quem me conhece já entendeu. Aquele episódio que eles vão... Ó, aqui é o meu despertador mandando embora. Aquele episódio que eles vão pra praia. Isso mesmo. Todos vão pra praia, né, Jaci? O Chaves não foi pra praia. Bom dia, Francisca, tudo bem? Gente, como é que foi o encontro de hoje? Fez sentido? Você entendeu? O que eu faço agora, Cibele? Vou falar de mim. Ora, jejua, consagra e retira do espiritual. O que é retirar do espiritual? Ora a Deus, primeiro, porque eu já liberei perdão. Não é sobre perdão. Presta atenção, gente. Uma coisa é perdão. Outra coisa é tu tirar a legalidade do inimigo de acessar a tua emoção e te trazer mais sentimento ruim. Então eu já liberei perdão, eu já arranquei do espiritual? Pelo que eu vi, ainda não. Por que eu não arranquei do espiritual? Porque doeu. Vou voltar para assistir. Vou deixar aberto, tá, gente? Para vocês. Consegue entender? Então doeu. Quando eu lembrei, opa, desonra. Para mim foi desonra. E ainda para afirmar, me mandaram outro material ali e eu olhei e eu fiz uma pergunta e não fui respondida. Eu falei, tá aqui a minha ferida. E eu tava orando para isso. Tu entendeu? Então agora eu já liberei perdão à pessoa, não é sobre a pessoa, é sobre mim. Presta atenção, não é sobre o outro, é sobre você. Como que eu arranco do espiritual? Tira essa legalidade. Ora a Deus, Deus vai te trazer uma pessoa na tua mente e tu pega uma oferta, um valor em espécie, um presente, alguma coisa, um objeto que Deus vai te direcionar. Vai na pessoa que Deus te direcionar e diz assim, eu quero erguer um altar para Deus na tua vida, porque eu tô arrancando a legalidade de Satanás de acessar a minha emoção aqui, ó, onde eu fui ferida, nessa área. Cibele, é a pessoa que aconteceu a situação? Não, não é a pessoa. Para a pessoa tu pede perdão, para a pessoa tu libera perdão, mas quando tu ergue um altar, tu ora a Deus, por quê? Porque tem outra pessoa na mesma frequência que tu, precisando curar algo também. Então tu vai orar, pega uma oferta, um objeto, algo que Deus te mandar e Deus leva para aquela pessoa. Vai vir na tua mente. Isso é sobrenatural. E sobrenatural eu não vou discutir. Tá? Então essas feridas emocionais que abriu ali, eu vou pegar a minha, por exemplo, né? Como eu me senti diante da situação traída. Extremamente traída. E voltou assim, ó, porque tava casca. Sabe aquela casca de ferida quando tu cai e rala o joelho? Já aconteceu isso contigo ou só comigo? Só que enquanto tu encostava assim, dava aquela... Ai, sabe? Mas criou a casca, ficou a coisinha mais linda assim. Toda a casquinha. Por baixo, se tiver uma areinha, aquilo inflama. Aquilo inflama. Então o processo agora é orar, pedir a Deus o entendimento, Senhor, me traz a pessoa para eu ofertar, erguer um altar a Deus e dizer assim, Satanás, a partir de hoje tu não tem acesso mais a essa emoção, porque eu curei, eu tô arregaçando com tudo, eu tô arrancando do espiritual essa legalidade, eu tô fechando essa janela aqui. Uma oferta, gente, é um sacrifício, tá? É um sacrifício, o inimigo entende. Sibeli, como que tu sabe disso? Dos 23 aos 26 anos da minha vida, antes de eu me casar em 2014. Então eu frequentei de 2009 praticamente até 2012. Eu casei em 2014. Eu frequentei ocultismo. Então se tu tá me ouvindo e tu visitou esses lugares, que seja qualquer terreiro, que seja benzedeira, cartomante, que seja um negócio da Maria Sangrenta lá, tu acessou um lugar no negativo. E quando eu cheguei lá, uma das coisas que eu perguntei, exatamente na última vez que eu fui
pagar para fazer um trabalho, a pessoa, eu falei assim, como que tira isso? Como que desfaz? Daí ela disse assim, tu pode contratar de novo uma outra entidade, tu vai pagar um pouco mais, só que tu vai ficar vinculado a essa outra entidade. Eu falei, não, se eu não quiser mais, não quero mais. Aí é um por um, Cibele. Quantas vezes tu veio aqui? Tantas vezes? Toda vez tu trouxe algo. Ou tu trouxe uma bebida, ou tu trouxe um cigarro, ou tu trouxe um dinheiro. Não foi assim? Foi. Isso é um altar. Tu ergueu um altar para a entidade. Tu vai tirar quando tu erguer um altar para Deus. Como é que faz isso? Pega um recurso, uma oferta, pede alguém que Deus vai trazer na tua mente, vai lá, oferta e fala para a pessoa o que tu tá fazendo. Quem que me ensinou foi a própria pessoa que fazia as coisas para mim. Aí ele pergunta, a pessoa da oferta, eu falo para ela que eu estou fazendo aquilo em detalhes? Exatamente, exatamente. Então eu vou falar de mim, tá? Aí o que eu fiz? Quando eu me caso, senta o Andrade, digo, senta aí no sofá que agora eu vou falar os BOs da minha vida. E contei tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Sem nenhuma vírgula. Tudo. Fiz assim pra tal pessoa, fiz assim pra tal... Ele ficou com os olhos desse tamanho, assim, me olhando. Eu falei, agora já tá casado. Não dá pra descasar. Como que faz pra tirar isso? Como que faz pra desmanchar isso? Eu falei, olha, o entendimento é esse. Então, a gente orou e Deus sempre direcionava um casal. Então, eu chegava pra pessoa e falava assim, olha, a gente veio na casa de vocês hoje, né? A gente marcava quando era família, era casal, quando era algo que eu tinha feito pra família, né? Nossa, Cibele, tu já foi à toa? Deixa eu só te abrir um aspas aqui. Ei, cuidado. Porque quando você empresta o ouvido ou fala de alguém, você é tão feiticeiro quanto o que vai lá e paga. Entendeu o que eu quero dizer? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá? Feiticeiro não é só aquele que vai e paga. Aquele que vai e paga faz um pouco mais rápido, porque tem uma entidade trabalhando para agilizar o processo. Consegue entender o que eu tô te dizendo? Então, cuidado. Porque se tu emprestar o teu ouvido para uma coleguinha vir falar mal do outro, é feiticeiro também. Entendeu? Gente, 7h20, misericórdia. Ninguém me falou aqui que eu ia embora, não? Me mandem embora, por favor. Então, fui lá, procurava a família. A gente explicava o que estava indo fazer ali. Olha, né? Teve um período da minha vida que eu frequentei assim, assim, assim. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, embora eu nasci num lar cristão. Mas quando eu fui parar nesse lugar, eu fui porque a pessoa me disse que ia fazer uma oração para me ajudar. E quando eu chego lá, tem Bíblia, tem tudo. Depois, na outra salinha, tinha as outras coisas, né? Mas no primeiro momento, tinha um altar de Bíblia. Então, não foi estranhoso para mim aquele ambiente. Não gerou estranheza. E eu fui, simplesmente fui. E eu falei, confessei. E nesse momento, essa oferta que a gente está trazendo aqui é para arrancar a legalidade da mão de Satanás, sobre ele vir me cobrar isso. Conseguiu entender? Então, eu sempre verbalizei, sempre, decreta. Por quê? Porque quando tu vai lá fazer algo para alguém, ou que acontece uma treta, um rolê, tu verbaliza também. Então, verbaliza por... O que a gente tem que entender, gente? Orar é para liberar perdão dos nossos pecados, entendeu? Liberou perdão. Tu foi perdoado. Mas para tirar a legalidade, o decreto, rasgar aquele acesso que Satanás tem nas tuas emoções, é erguendo o altar. Erguendo o altar. O mundo é espiritual e ele entende um por um. Quantos serviços tu fez? 50. Então são 50 altares a Deus que tu vai erguer. Eu tô falando só para eliminar o que tava lá a treta. Fez sentido? Dúvidas? Gente, últimos 5 minutinhos então. Essa live era 40 minutos, mas nunca dá pra ficar, né? Depois que eu aprendi o que é transbordo, gente, não dá. Fez sentido? Então, das tuas feridas emocionais, ergue um altar para Deus. Ergue um altar. O que é erguer um altar? Ora, Deus vai te trazer alguém à mente. São 5 feridas emocionais que eu trouxe aqui. Então, ora, Deus vai trazer a pessoa na tua mente. Ó, essa ferida emocional aqui, ó. A minha, de traição. Eu me senti traída. Nessa e nessa e nessa situação eu arranco de Satanás toda a ligação que ele tem, toda a legalidade, todo o decreto eu rasgo agora, tudo que ele tem. E essa oferta veio para selar isso no mundo espiritual e dizer e decretar que o inimigo hoje perdeu. Ok? Posso encerrar então? Fechou? Feridas emocionais. Primeiro você se perdoa.
Primeiro você se perdoa, depois você ressignifica. Primeiro perdoa, depois ressignifica todas elas, desde a primeira. A rejeição, abandono, a humilhação, a traição, a injustiça, tá bom? Gente, não me deixa sozinha. Posso então? Que Deus abençoe o teu sábado, tá? Que o Senhor traga à luz o que precisa ser curado. Que toda feridinha, casquinha, tá? Possa realmente ser aberto, ser limpo. E que o amado Espírito Santo conduza os seus pensamentos a partir de hoje, para que tu saia de todos os lugares que ainda estão lá embaixo. Amém? Não tem como curar tudo de uma vez só. Não tem, gente. Não tem como curar tudo de uma vez só. É um passinho por vez. Tá bom? Amém? É isso. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Deus tem um tempo e um modo. E a pessoa que tu for ofertar na vida também vai ter algo para curar. E isso é o reino em movimento. Lembra, tu tá no terceiro céu. Acesse esse lugar em Deus. Diga a Deus, me leva contigo. Eu quero estar contigo no terceiro céu. Porque é de cima que eu olho. E quem tá em cima já venceu. O problema é que a gente tá no primeiro e no segundo céu. No primeiro é só esse aqui, ó. Só esse aqui. Esse aqui que eu digo humano, né? 100%. Só vendo as circunstâncias do jeito que é. O mundo é mau, tá tudo em guerra, o povo tá se matando. Eu só vejo isso, beleza? A crise. Segundo céu, emocionalmente, extremamente atacado por meio das nossas emoções. O inimigo tá ali o tempo inteiro, tá? E a gente tá com ringue assim, tu dá um soco, o inimigo dá dois, tá? O tempo inteiro. E o terceiro céu é onde a gente está com Deus ali, tá? Inclusive tem passagens bíblicas se tu for procurar sobre o terceiro céu. Dá uma olhada lá. Não vou me estender aqui, senão eu traria. Se eu tivesse mais tempo, eu traria. Amém? Senta com Deus lá no terceiro céu e diga, Deus, eu deixo que tu direcione a minha vida. Deus deixa bem claro que Ele libera anjos para guerrear ao nosso favor. Vai para a Bíblia. Anjos que guerreiam por nós. O teu papel não é guerrear com Satanás, pelo amor de Deus. Para de querer brigar com Satanás. Tu numa luta, numa guerra espiritual. Sai desse lugar. Tu é filho amado. Mas enquanto tu tiver o entendimento de que tu tem que estar com uma espada na mão lutando com Satanás, é assim que vai acontecer. E às vezes o Satanás vai ser o teu próximo. Então sai desse lugar em nome de Jesus. Cura as tuas feridas. Que as tuas batalhas maiores são contra as tuas próprias feridas. Amém? Fui, gente. Fui para liberar o espaço pro Andrade, tá? Se essa live fez sentido para você, deixa um recadinho lá no grupo. Eu vou deixar aberto até segunda-feira, para quem quiser assistir. Depois ela vai subir para a comunidade Sibeli Andrade. E quem quiser informação sobre a comunidade, autoterapia, me procura, me chama, que tem Black Friday até terça-feira, até dia 4, tá bom? Um beijo no teu coração, deixa eu encerrar aqui. Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe. E que a tua vida seja próspera, abundante, tremenda. E hoje foi estratégico usar esse ambiente aqui, tá? Por conta desse quarto. Enfim, não posso mais me estender. Deus abençoe, tá? Um beijo no teu coração, obrigada pela tua companhia. E que você seja a cura da tua casa. Seja o canal por onde Deus vai limpando tudo. Amém? A gente se encontra sábado que vem, nesse mesmo horário.